de número 57. Vou ler o capítulo todo, versículos de 1 até 11. Salmo 57, versículos de 1 a 11. Se diz a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sei exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Meus queridos, nós temos conversado a respeito dos nossos porquês diante de Deus, né? Diante de situações e fatos que nós passamos ao longo da nossa vida, nós muitas vezes temos essa pergunta: por que, Deus, tem acontecido isso comigo? Diante de uma crise, diante do desemprego, diante de uma doença, diante de uma provável separação, de um divórcio, você pergunta a Deus: Deus, por que está acontecendo isso? Por quê? E nós temos falado sobre isso. Né? E um dos motivos desses porquês é que causa muita dor e sofrimento na nossa vida. Né? E sofrer, a gente sempre fala que não é agradável. Ninguém gosta de sofrer, não existe prazer no sofrimento. Há uma angústia diante do nosso coração em que nós passamos quando nós sofremos. E nós, diante dessa pergunta que nós fazemos a Deus, nós temos estudado aqui, temos refletido a respeito, na palavra do Senhor, a respeito de algumas razões, o porquê, né, nós sofremos, o porquê nós passamos pelo que nós passamos. O primeiro ponto que nós vimos aqui é que o mundo que nós vivemos é um mundo em desequilíbrio, um mundo que foi quebrado pelo pecado. Então, nós sabemos que nós vivemos em um mundo que não era para ser assim. Deus fez o Éden, e fez um jardim no Éden, e colocou o homem lá perfeitamente, e não havia pecado. A partir do momento que o homem se voltou contra Deus, a partir do momento em que o homem se rebelou contra Deus, a partir do momento em que o homem pecou, o que aconteceu? Esse mundo que Deus criou, esse jardim, ele foi quebrado. E nós vivemos, então, nesse mundo em desequilíbrio, e é o fato de nós, muitas vezes, sofremos por causa deste mundo. Acidentes, catástrofes, porque o mundo está em declínio, está em desequilíbrio. Segunda reflexão que nós fizemos a respeito dos porquês nossos diante de Deus do sofrimento que advém esses porquês, pode ser por causa de decisões erradas ao longo da nossa vida. O fato de nós tomarmos decisões contrárias à palavra do Senhor, contrárias aos princípios e valores do Senhor, fazem com que nós venhamos a sofrer. Porque nós não fazemos assim, realizamos aquilo que nós temos
como base na nossa vida a sua palavra que nos direciona o caminho para que nós então venhamos a decidir certamente diante do Senhor. Não decidir segundo o meu coração, não decidir segundo aquilo que o mundo dita, aquilo que a sociedade fala, mas decidir conforme a palavra do Senhor diz. E muitas vezes nós tomamos decisões ao longo da vida erroneamente e colhemos frutos amargos dessas escolhas e dessas decisões. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos o quê? Colher. Então, sofrimentos advêm de decisões erradas ao longo da nossa vida. A terceira reflexão que nós fizemos aqui no domingo foi a disciplina de Deus. Domingo passado falamos sobre isso. Falamos sobre a disciplina de Deus para com os seus filhos e filhas. E essa disciplina, ela vem para que nós venhamos a ser livres do mal, para que nós não venhamos a cair nas armadilhas do mal. E o Senhor, então, nos disciplina por estar perto dessas armadilhas, para, então, nos tirar de próximo delas, porque nós vamos caminhando para cair. Então, o Senhor nos disciplina para tirarmos dela, ou quando nós estamos nessas armadilhas, o Senhor também nos disciplina. E falamos muito sobre isso também para o nosso próprio bem, porque o Senhor é o nosso pastor e é aquele que cuida de nós. E hoje, meus queridos, eu quero falar sobre tempos de deserto. Muitos dos nossos sofrimentos vêm porque nós estamos passando por desertos. Isso não quer dizer que você errou, mas é porque o Senhor quer lapidar a sua vida. Ele quer purificar a sua vida. Ele quer fazer com que você seja mais parecido com o Senhor Jesus. Por isso, os desertos da nossa vida, Ele vem para nos lapidar, para aparar as arestas, como o bom agricultor que Jesus é, como diz a sua palavra, ele veio com um tesourão lá, né? Tesourão da glória, para podar a minha vida e a sua vida, de arestas que tem feito com que nós não venhamos a nos parecer com o Senhor, mas que venha fazer com que nós venhamos a parecer mais com Jesus. Então, meus queridos, os tempos do deserto vem isso, e o contexto que nós lemos aqui, do Salmo 57, um salmo escrito por Davi, num momento difícil, e eu quero explicar o contexto pelo qual ele havia passado aqui, e está passando nesse salmo. Ele escreve esse salmo num momento muito angustiante, e nós devemos nos lembrar aqui da vida de Davi, que Davi ele se torna conhecido em todo Israel por causa de quê? Das suas vitórias militares. Qual a primeira vitória militar de Davi? Quando ele derrotou Golias. Foi a primeira vitória. E aquele homem ficou, na verdade, aquele adolescente, né, ficou bem conhecido ali no reino, diante de todos. As suas vitórias ali, depois daquilo, se tornou muito constantes no reino de Israel. Tanto é que quando ele vence Golias, o que Saul tem que fazer? Cumprir a promessa que ele disse a Davi. Se caso alguém destruir, né, Golias, iria morar no palácio e uma das filhas se casaria com ele. Foi o que aconteceu. Davi se casa com uma das filhas de Saul e ele vai morar no palácio. E ali ele se torna um homem, né, muito conhecido e poderoso dentro do reinado de Saul. Então, o que vai acontecer com Saul? Ele vai se tomar... Ele é tomado por ciúme de Davi, né? Ele é tomado por ciúme, né, de Davi. E nós percebemos que o que rodava ali na hora, né, diante das guerras, o que saía na rádio Jerusalém, era que Davi, né, Saul matou os seus 1000, né, e Davi matou o seu quê? Seus 10.000. Né? Então, aquilo era muito conhecido. Davi estava na pompa, né? Instagram bombando, rede social acima, indo nos melhores programas, dar entrevista, porque ele estava na crista da onda. E isso desperta os ciúmes em Saul, para com a vida dele. E por 5 vezes, Saul tenta matar Davi. Por 5 vezes ele tenta matar Davi. E o que Davi faz? Para não encarar o rei, ele foge. E foge para onde? Para o deserto. Para o deserto. Onde ele vai permanecer por quantos anos? 8 anos. Davi não passa 1 mês no deserto, 2 meses. Parece que a gente lendo a Bíblia, né? A gente parece que foi um pouco tempo, né? 1 mês, no máximo aí uns 3, 4 meses, mas Davi passa 8 anos no deserto, fugindo de Saul. É muito tempo
passando no deserto. E Davi, pelo fato de fugir de Saul, o que ele perde? Ele perde tudo, ele perde esposa, perde família, perde tudo, os bens que ele tinha ali dentro do reinado, tudo aquilo que ele havia construído, ele perde. Davi passa então a ser difamado por todo Israel, porque Saul fala aí, ó o fugitivo. Cadê Davi? E todo Israel começa a difamar Davi, porque ele foge com alguns dos seus guerreiros para o deserto. Ele não foge sozinho, ele foge com algum. Ele e aquela cambada lá, Se vocês verem ele pelas ruas aí, pode tacar pedra, né? Porque eu quero ele aqui para matá-lo. E Davi então é perseguido incessantemente por Saul. Matar Davi tornou-se uma obsessão por Saul. Ele era obcecado para matar Davi. E no deserto, o que acontece? É interessante, né, que essa vida de Davi no deserto, quando nós lemos os salmos que eles querem, que a maioria, todos eles foram escritos no deserto, não foi escrito nos palácios. Os salmos de Davi foram escritos em momentos difíceis, no deserto. E aí nós percebemos no salmo que Davi não deixa, ele está no deserto, mas ele não deixa o deserto entrar no seu coração. Isso é muito importante. Davi está no deserto, ele vive no deserto durante 8 anos, mas nós percebemos nos seus salmos, nas suas orações, nos seus clamores a Deus, que o deserto não entra no seu coração. É uma coisa que a gente tem que aprender com Davi, quando nós estamos passando por deserto, porque muitas vezes nós deixamos o deserto entrar no nosso coração, e nós estamos de passagem no deserto. Não permita, meus irmãos, não permita que o deserto entre no seu coração. Saiba que você e eu passamos pelo deserto. Não é o nosso lugar, é apenas um lugar de passagem, é um tempo. Então não deixe que o deserto entre no seu coração, como Davi assim não deixou. E é interessante que no deserto, meus irmãos, Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes. 2 vezes ele tem chance, a oportunidade clara de matar Saul, mas ele não faz. Justamente por quê? Porque o deserto não estava no seu coração. Porque se o deserto tivesse no coração de Davi, o que você acha que ele faria com Saul? Na primeira oportunidade. Não é assim com você? Quando você está amargurado, quando você está chateado, quando você está de cabisbaixo, você não aguenta, se aparecer um na sua reta, eu mato, eu levanto. E geralmente a gente solta os cachorros naqueles que estão ao nosso redor. Porque você está permitindo que o deserto entre no seu coração. Davi não deixou. Por isso que ele não mata Saul, mesmo tendo a oportunidade. Ele não o faz. E é interessante que no deserto, Davi aprende a viver 3 situações. Ele aprende a viver com sensibilidade, com confiança e com submissão. Ele é sensível ao mover de Deus. Ele é sensível à voz de Deus, para ouvir qual a direção de Deus para a sua vida. É no deserto que Davi tem essa sensibilidade. Não há ruídos no deserto, então ele adquire essa sensibilidade de ouvir o que Deus quer, o que Deus está mostrando para ele, para que ele tome a direção correta, mesmo em meio ao deserto. E ele adquire também o quê? Confiança, porque se ele está ali, e ele permanece ali, é porque ele confia no Senhor, de que o Senhor está com ele. Ele não fez nada de errado. O que ele fez de errado? Não fez nada. Ele está no deserto ali sem cometer nenhum erro. Então ele sabe, Senhor, eu estou aqui, o Senhor é o Deus justo, e eu confio no Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, eu dependo de ti, não importa o lugar que eu esteja, eu sei que eu estou no centro da vontade do Senhor. O melhor lugar para estar no mundo é no centro da vontade do Senhor, e às vezes é no olho do furacão, a vontade do Senhor. Você sabia disso? Quantas vezes você já não se encontrou no olho do furacão aqui? Quantas vezes? Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Meu mundo virou de ponta cabeça. Mas você confia no Senhor, porque você sabe que Ele é fiel, que Ele tem cuidado de você. E a terceira coisa que Davi aprende é ser submisso. Davi é submisso ao Senhor. Ele é submisso às ordens do seu general, às ordens do Senhor, para aquilo que ele deve fazer. Ele se coloca sobre a vontade do Senhor, sob a vontade do Senhor. Ele submete aquele momento difícil, amargo, duro, que é o deserto. Então ele aprende essas 3 coisas. Ele aprende a ter sensibilidade, a confiar no Senhor e a submeter a sua vontade. No deserto, Davi ora. Nós não vemos em nenhum contexto Davi orando no palácio. Você não encontra na Bíblia Davi no seu
na sua câmara presidencial de rei, orando de joelhos. Você encontra algum texto? Você vê Davi orando aonde? Deserto. Davi ora no deserto, e ele escreve os salmos, no deserto. Eugene Peterson, ele diz algo interessante em relação ao deserto, porque ele já viveu um tempo no deserto. Ele fala algo interessante ao deserto físico mesmo, né? Ele passou por esse deserto físico, de passar mesmo fisicamente por ele. E ele disse algo interessante ao deserto. Ele diz assim: em pouco mais de 1 hora no deserto, a minha percepção tornou-se mais aguçada, em visibilidade, em cheiros, em sons. Isso acontece no deserto. Você vê melhor, ouve melhor, sim, crê mais, até, eis talvez porque o deserto tem tanta importância em nossa espiritualidade. Ele diz, na verdade, as sensações que só podem ser experimentadas no silêncio e na solidão, que é o deserto. E ele diz, o deserto, entre aspas agora, trazendo para a espiritualidade, traz respostas para perguntas que o homem nem ainda está pronto a fazer. Olha que interessante isso, vou repetir. O deserto traz respostas para perguntas que o homem nem ainda está pronto a fazer. É bênção ou não é bênção o deserto? Quando você se encontra num deserto, você vê a mão de Deus, você vê algo sobrenatural acontecendo na sua vida, na sua espiritualidade. Você tem experiências palpáveis com o Senhor. E respostas que você nem imaginou em fazer ainda. Elas vêm ali naquele lugar, naquele momento difícil, naquele momento de sofrimento, mas de bênção para nossas vidas, para as nossas almas. Eu quero, diante desse texto que nós lemos, trazer 6 pontos a respeito do tempo do deserto. 6 pontos. Primeiro ponto, nós vemos aqui nos versículos 1 e 2. Primeiro ponto fala sobre os tempos de deserto nos levam à redescoberta de oração. Olha, acompanhe comigo o versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passam as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha a oração de Davi, o que ele diz? Misericórdia tem de mim. Ele clama ao Senhor, no versículo 2, ele grita em voz alta. Quantas vezes você já não passou por momentos onde você diz, misericórdia, Senhor, de mim, me ajuda, eu estou passando por um momento difícil, o que eu posso fazer, o que o Senhor tem para mim? Davi fala sobre isso, que horas que vai acabar isso, em outros salmos. Ele diz, está difícil demais. Quantas vezes você não orou desse jeito para o Senhor? Quantas vezes você não derramou seu coração? Deus, não estou dando conta. Misericórdia na minha vida. O que eu faço? Ajuda. Eu estou clamando ao Senhor. No deserto, você vai redescobrir a oração. Ela vem de uma forma clara e evidente. No deserto, você clama ao Senhor, você declara ao Senhor a sua fraqueza, a sua limitação diante de situações em que você não tem como resolver. Você fez de tudo, não dá para resolver. Está na mão de Deus. E você clama, você ora, você busca no impossível o Deus do impossível. O Deus que pode fazer todas as coisas. O Deus que pode, por uma palavra, mudar a situação. Esse é o nosso Deus. E Davi sabe disso, por isso que ele clama por Deus, ele clama pela sua misericórdia, ele declara isso ao Senhor. E é interessante que aqui, ele diz aqui, ele se refugia no Senhor, ele está debaixo do Senhor, das suas asas, é nele que ele encontra refúgio. Diante dessa situação, não tem lugar melhor no deserto para a gente estar debaixo da mão do Senhor. Como diz alguns salmos, né, debaixo das suas asas. Assim como os pintinhos se recolhem debaixo das asas da galinha, né, Deus se comparando a uma galinha, no sentido de comparação, essa analogia que ele fala de proteção, vai colocar a mão lá para tirar um pintinho debaixo da galinha, o que ela faz?
como que ela alvoroça. Assim é Deus para conosco, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos refugiamos debaixo das suas asas. Nós encontramos abrigo seguro. E é nesse momento que nós redescobrimos a oração. É nesse momento que a oração se torna fervorosa, se torna o principal alimento da nossa alma. É aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que sacia a nossa alma. É a oração, é estar aos pés de Jesus. É neste momento que você vai orar mais. Já para prestar atenção? Quando está tudo bem, você ora mais? Está tudo tranquilo, bonança, oásis, tudo indo certo, família, casamento, filho. A nossa tendência é orar muito menos. Agora, quando aperta, quando vem a situação difícil, nós oramos mais. Levanta até de madrugada para orar, gente. É um negócio impressionante. Aquele sono pesado que você tem, você acorda de madrugada, é aquele negócio assim, eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu preciso me refugiar debaixo da mão poderosa do Senhor em meio ao deserto. E é isso que Davi faz. É isso que Davi faz. E é isso que eu e você devemos fazer em meio ao deserto, redescobrir a oração. É o momento onde nós devemos orar e buscar mais o Senhor. Nós descobrimos esse momento no deserto. No deserto. Segundo, tempos de deserto redirecionam a nossa confiança. Tempos de deserto redirecionam a nossa confiança. Versículo 1 e 2 continua falando sobre isso. Em ti a minha alma se refugia, e eu me refugiarei à sombra das tuas asas. Ela redireciona. A nossa confiança é quem deve ser. Porque no deserto, meus irmãos, você esquece de tudo, de bens materiais, né? Às vezes de trabalho, tudo que está nessa terra aqui, você passa a não confiar mais, mas confiar somente naquilo que é eterno. Você já parou para prestar atenção nisso? É o que está passando por Davi. Ele estava no palácio, ele tinha tudo do bom do melhor. Mas aí o que acontece no deserto? Redireciona a confiança para o Senhor. Porque a probabilidade da nossa confiança ficar nas coisas deste mundo, ela é muito pertinente. Né? A confiança no bom trabalho, numa família estruturada. Não estou dizendo que isso não é errado, né? É pecado, claro que não. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, meus irmãos, porque elas são passageiras. E nós vemos que ela não tem valor no deserto, porque você perdeu tudo. No deserto você perde tudo. Quando você vê a sua vida é como uma areia nas mãos, caindo pelos dedos, você fala assim, o que me sobra? Somente o Senhor. Então, a sua confiança não vai estar mais nisso, não vai estar mais na sua conta bancária, nos seus bens, nas pessoas, mas vai estar no Senhor Jesus. Então, redireciona a sua confiança. Ele diz, eu me refugio à sombra das tuas asas. E é interessante, meus irmãos, que nos Salmos de Davi, sabe quantas vezes ele diz essa palavra refúgio e refugiar-se? Por 37 vezes. 37 vezes. E todas elas, aonde? No deserto. Ele diz a respeito do refúgio 37 vezes no deserto. Uma lição para nós. Uma lição em que, quando os desertos da nossa vida batem a nossa porta, o lugar que nós devemos correr é para o Senhor. É para debaixo das suas asas. É para debaixo do seu cuidado. Isso vai redirecionar nossa confiança nele. Não naquilo que nós vemos, mas nele, unicamente nele. E ele nos protegerá. E ele nos guardará. É isso que Davi entende, e a sua confiança, então, é redirecionada ao Senhor. Terceiro, tempos de deserto nos relembram que quem está no controle. Nos tempos de deserto, nós relembramos quem está no controle. Olha o versículo 3. Ele dos céus me envia o seu auxílio, me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a tua misericórdia e a sua fidelidade. É interessante que, quando João estava preso lá na ilha de Patmos, e ele escreve Apocalipse, pela visão que ele recebe do Senhor, ele está apavorado nos primeiros capítulos. Ele diz, nossa, estou perdido, estou eu sozinho aqui, os meus irmãos estão lá sofrendo, perseguições, morte,
Acabou, não tem fim, vai acabar tudo isso. E o texto fala que dos céus vem o Senhor e fala com ele. E o texto aqui é a mesma coisa, ele diz assim, olha, lá, quando João fala assim, olha, não é Roma que tem o poder está nas minhas mãos, João. O controle está nas minhas mãos. Não é César que governa, não são os imperadores, sou eu. E aí, o que acontece com João? Ele fica tranquilo, porque ele vê que Jesus está no controle de todas as coisas. É dos céus que a bênção de Deus desce para nós. Pai nosso, que estais nos céus. Olha de onde vem a nossa proteção, olha de onde vem todo o governo do Pai Nosso que estás nos céus. E é interessante Davi dizer isso, olha, ele dos céus, ele me envia o quê? O seu auxílio, e me livra, e cobre de vergonha os que me ferem. Ele envia o quê? A sua misericórdia e a sua fidelidade. Esse é o nosso Deus. É um Deus misericordioso e um Deus fiel. É ou não é? É ou não é? Quanto que nós temos provado da misericórdia e da fidelidade do Senhor? Quanto? São atributos de Deus que Davi ressalta aqui de uma maneira clara, falando da misericórdia de Deus. A misericórdia é o olhar de Deus para a nossa miséria, para a nossa pequenez, e dizendo assim, eu sou contigo, eu sei o que você é, eu sei dos seus limites, eu sei da sua incapacidade, eu sei dos seus pecados, mas a minha misericórdia é abundante sobre a sua vida. Elas se renovam a cada manhã. Deus é rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor, elas são o quê? Infinitas. Essa é a misericórdia do Senhor. A sua fidelidade para nós é a coisa maravilhosa. Deus é fiel. A palavra do Senhor fala que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo que eu e você venhamos a errar, o Senhor permanece fiel, as suas promessas estão sobre a nossa vida, porque Ele é Pai, Ele é misericordioso e Ele é fiel, e Davi sabe disso, por isso que ele diz que o Senhor dos céus envia misericórdia e fidelidade. Davi conhece o Senhor, por isso que ele clama, eu sei que do céu vem a tua misericórdia, eu sei que do céu vem a tua fidelidade, o Senhor envia isso para mim, no meio do momento dificílimo que eu estou vivendo. Esse é o nosso Deus. Não importa o deserto que você esteja passando, a misericórdia e a fidelidade do Senhor está contigo. Creia nisso. Não creia nas vozes deste mundo, nem na voz de Satanás que diz, olha, ele te abandonou. Cadê seus amigos? Cadê? Cadê o seu Deus? Olha a situação que você está passando. Ouça a voz do Senhor, porque dos céus vem a salvação, dos céus vem o livramento, vem o auxílio para nós vivermos em meio ao deserto, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor é fiel para conosco. Quarto, tempos de deserto fortalecem a nossa fé. Tempos de deserto fortalecem a nossa fé. Versículos de 4 a 6. Achava-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim. Olha o que Davi fala a respeito disso. Se nós olharmos para o texto, os versículos 4, 5 e 6, nós temos que lembrar aqui que a Bíblia tem alguns momentos, principalmente em Salmos, que ela é poética, então ela é dividida poeticamente. E há um poema aqui, entre os versículos 4 e 6. Olha a divisão desse poema. Não sei se dá para colocar o 4, 5 e 6 aí, Wagner? Dá para colocar juntos ou não? Isso. Os irmãos percebem, no versículo 4, o que se encontra? Ele está entre o quê? Uma ameaça de leões para devorarem, lanças, dentes. Olha só o que ele está passando. E olha o versículo 6. Armaram rede aos meus passos, minha alma está abatida, abriram cova de... O que nós encontramos no 4 e no 6? 2 problemas gravíssimos. E o que encontramos no meio do poema? Versículo 5.
Ser exaltado a Deus acima dos céus e em toda a terra, e esplenda a tua glória, para nós entendermos a ler a Bíblia. 2 problemas e no meio fala algo sobre o quê? Prática de adoração. Ele se encontra no meio de 2 problemas, mas no meio do problema o que ele está fazendo? Adorando. Que coisa linda a Bíblia. Meu irmão, você está no meio do problema? Adora. Isso que o texto está querendo dizer. Adora. Louve ao Senhor, se prostre diante do Senhor, práticas de adoração ao Senhor, louvado, seja exaltado o teu nome, não importa se tem leão, não importa se tem gente com lança, não importa o que está ao meu redor, eu vou adorar o Senhor. É isso que Davi está dizendo aqui. Diante de problemas em que nós vivemos, e circunstâncias dificílimas, adore ao Senhor, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome dEle. E uma das coisas que nós não percebemos aqui, olha que interessante, nós devemos adorar Ele pela fé. Eu não li o último verso de propósito, porque o que diz o último verso, do versículo 6? Mas eles mesmos cairão nela. Eles mesmos cairão nela. Os inimigos já tinham caído quando Davi escreve esse salmo? Não. Então ele fala isso com o quê? Por fé. Por fé. E o que é fé? Hebreus 11:1, coloca lá para nós. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha a fé de Davi. Declarou em algo que ainda ele não estava vendo, mas que ele esperava no Senhor. Eu já sei que meus inimigos cairão. Isso é fé. Isso é certeza de que Deus estava com ele. Que de alguma forma ele ia sair desse problema. Então o que ele faz? Ele adora. Ele adora o Criador dos céus, ele adora aquele que governa sobre tudo e todos, ele adora aquele que é soberano, ele adora aquele que é o pastor da sua alma, ele adora aquele que cuida de todos os detalhes da minha vida e da sua vida. Para que temer? Olha a confiança, Davi, olha a fé. Então, meus irmãos, tempos de deserto fortalece a nossa fé, meu irmão. Bênção, fortalece a minha e a sua fé. Vai ser diferente, vai ter sangue nos olhos, como diz aí. A fé faz isso no meio do deserto, no meio da prova, no meio da dificuldade. Nós podemos perceber, meus irmãos, que a adoração, ela é inegociável. Não se negocia a adoração, não se negocia. Não negocia a adoração no meio do deserto, meu irmão. Você pode querer, sim, fazer bens para Jesus, virar as costas, não, vou largar a mão, para de ir na igreja, para de orar, olha a vida que eu tenho. Não negocie a adoração, meus irmãos. Davi não negociou a adoração dele, ele estava sendo perseguido para ser morto pelo seu sogro, e ele não negocia a adoração. Não volte as suas costas para Deus, mas adore ao Senhor neste momento, aí que é a hora de buscar o Senhor. Adore ao Senhor, adore, busque ao Senhor. Descanse na sua presença. Algo que nós podemos comparar em relação a isso, em meio ao deserto, é quando Jesus estava naquele barco, lá dormindo no meio da tempestade. Dá para a gente colocar aqui um paralelo de tempestade e deserto, ok? E o que Jesus estava fazendo no deserto, na tempestade, no barco? Ele estava o quê? Dormindo. Ele estava descansando, porque quem cuidava dele? O Pai. Ele conhecia o Pai. Ele mostra aquilo para os discípulos. Qual que é a lição de Jesus ali naquele barco para os discípulos? Faça o que eu estou fazendo. Vocês estão me olhando aqui? Faça o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Estou dormindo, estou descansando. Descanse na presença do Senhor, meu irmão. A tempestade está comendo solta. Você está no deserto brabo. Descanse. Descanse no Senhor, adore o Senhor. O que ele falou para Marta? Marta, o que você está inquieta aí? Deixa o pão de queijo aí, deixa o café para lá, para de arrumar esse negócio aí. Faça como Maria, esteja aos meus pés em adoração. Busque ao Senhor, não negocie a adoração no meio do deserto. Busque o Senhor, busque ao Senhor. Adore-o em todo o tempo, não negocie a adoração. Tempos de deserto
É tempo onde que o Senhor quer fortalecer a nossa fé. Quinto, tempos de deserto demandam cuidado com o coração. Cuidado com o coração. Esteja atento ao seu coração. O que diz o versículo 7? Firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Ele olha para o coração. O que é o coração na Bíblia? É o centro de tudo do homem. Das emoções, da razão. O coração é o centro de tudo. Então, o que ele fala? Firme está meu coração. Firme está o meu coração em Deus. Cuidado, meu irmão, com o seu coração. Cuidado para que o seu coração não se perca no meio do deserto. Henry Nouwen, ele fala algo interessante em relação às lutas da vida, o que elas podem causar em nós. Porque as lutas da vida, os desertos da vida, pode causar dois tipos de pessoas, as amargas e as doces. E ele diz algo interessante em relação a isso. Ele diz assim, pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado das nossas escolhas. Temos uma hipótese de escolha, não tanto em relação às circunstâncias de nossa vida, quanto em relação à maneira como reagimos a essas circunstâncias. Porque nós não escolhemos entrar no deserto. Alguém escolhe aqui, não, vou entrar no deserto. Não. O deserto vem, a tempestade vem. Nós não escolhemos isso. É isso que ele está dizendo. E ele fala assim, pode soar estranho dizer que o resultado dessas nossas escolhas nos trazem alegrias. E ele diz assim, algumas pessoas, elas tornam-se ásperas à medida que envelhece, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que a daqueles que se tornam alegres. Então, meus irmãos, às vezes, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Que significa aqueles que se tornam ásperos, não quer dizer que a vida foi mais dura para ele, né? Do que aqueles que se tornam alegres em meio às lutas. Isso depende muito de como você vai reagir aos desertos. Se você reage de maneira negativa, você vai se tornar uma pessoa áspera, amarga na sua caminhada, triste. Mas se você responde aos desertos, né, entendendo que é a vontade de Deus para a sua vida, você fala assim, não, eu vou ser uma pessoa alegre. Eu vou me tornar uma pessoa alegre por ter passado por isso e por me tornar melhor em meio ao deserto. Ele diz algo sobre isso, ele continua. Significa que foram feitas diferentes escolhas, escolhas interiores, escolhas do coração. Para onde você vai inclinar o seu coração no meio do deserto? Para a amargura, para a dor, para o sofrimento, para o ostracismo, ou para a alegria de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades? É o que você vai se tornar, é o que o seu coração vai se tornar. Nós podemos ver isso, meus irmãos, no texto que continua ainda, no versículo 7, no 8, diz assim, desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva. Então ele chacoalha o coração dele. É interessante que Davi, ele fala com a alma dele, já percebeu? Né? No Salmo 134, ele diz assim, sossegai minha alma, assim como uma criança sossega no peito da sua mãe, né, quando ela amamenta, assim, alma, por que você está aflita, alma? Às vezes a gente acha que Davi é meio doido, né? Ele conversando com a alma dele, alma, sossega. É uma coisa que eu tenho aprendido com Davi, né? Nesse momento, alma, o que está acontecendo? Qual que é o problema aí que você está agitada? Sossega. Nós devemos aprender com Davi a falar com a nossa alma. Calma, sossega. Sossega, minha filha. Né? E acorde a minha alma, acorde com a harpa ali. Ele tocava, né? Então eu vou cantar aqui para alegar. Ele tocava para Saul, né? Para que Saul viesse daquele mal que tinha nele, né? Ele se alegrava. Então eu vou cantar aqui louvores para, né, meu coração se alegrar no Senhor. Louve ao Senhor em todo tempo. Está alegre, está triste, louve ao Senhor para que o seu coração seja dominado pela alegria do Senhor. Do Senhor. Então tome cuidado com o seu coração. Cante com instrumentos. Louve ao Senhor. Declare a sua alma. Olha, calma, alma. Mantenha a sua alma distante do abatimento. Mantenha. Algo na história que nós vemos que aconteceu com Ruth e Noemi. O que aconteceu com ambas? Algo muito parecido. Né? Noemi perde o marido, perde os seus filhos. Ruth perde o seu marido também. Mas você vê que a diferença das duas é clara em relação ao coração. Ruth não se abate.
Ruth vai em busca. Ruth vai, não, eu vou sair, Noemi, eu vou permanecer com você. Não, não, porque elas eram moabitas. Aí Noemi fala para ela, tinha duas, né? Tinha duas noras. Então, fala assim, vai para as suas nações, eu estou sozinha, eu vou morrer, o que Deus fez comigo, né? Estou acabada, estou destruída. Noemi procura a amargura, procura a viver na tristeza, na tristeza de viver longe do Senhor, na alma infestada pelo amargor da vida. Mas Ruth, a outra vai, mas Ruth fica. Não, eu vou com a senhora até onde Deus me levar, com a senhora eu vou servir o seu Deus, vou amar seu Deus. E ela chega lá em casa e vai procurar emprego. Vai na terra de Boaz, começa a catar espigas e Deus abençoa ela. E ela traz alegria para aquela mulher. E o coração dela se torna alegre. Porque Ruth decidiu não viver na amargura, não viver no sofrimento. Meu irmão, decida não viver na tristeza. Decida viver na alegria do Senhor. Eu te louvarei. Ele lembra aí, olha, continua o texto, versículo 9. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Olha que interessante, ele continua o louvor, declarando a todas as nações, e ele repete mais uma vez, misericórdia e fidelidade. Por que ele repete? Porque, eu sempre falo, quando há uma repetição dentro do texto, é para dar ênfase. Ele lembra de novo da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Porque no meio da dificuldade, no meio do deserto, a tendência é a gente esquecer da misericórdia do Senhor, a gente esquecer da fidelidade do Senhor. O Senhor me abandonou. O Senhor não me ama mais. Estou perdido. Não é isso? E olha como é que Davi, ele relembra. Então ele está enfatizando, acorde, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Lembre-se no deserto sobre isso. Lembre-se da misericórdia e da fidelidade de Deus para com você. Sexto, versículo 11. Ele termina dizendo, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória. Sexto e último, tempos de deserto alimentam o anseio pelo reino de Deus. Você vai ter mais vontade de viver no reino de Deus. Você vai ter mais vontade de viver na glória, de ir para a glória. Tempos de deserto traz isso, traz a ilusão de viver nesse mundo. Seus olhos são despertados para isso. Que valor tem este mundo? Né? O que tem? Né? Se eu perder tudo, eu não posso perder Jesus. Você não vai perder. Né? Mas a questão é que nós vamos se envolvendo tanto nesse mundo e vai ficando agradável aqui. Vai ficando bom, vai ficando confortável. E a gente não quer sair mais daqui. Mas quando Deus coloca no deserto, você vai perceber, nossa, isso aqui é tão irrisório. Isso aqui é tão fútil. É vaidade. É o que Salomão fala. Tudo é vaidade, tudo é vão, tudo é vazio. Se o nosso coração está nessas coisas desse mundo, se está no seu trabalho, está na sua conta bancária, está no seu diploma, seja lá o que for, quando você entra no deserto, você vai ver que isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Vai ficar tudo aqui. Às vezes a gente fala de boca, né? Vai morrer, vai ficar tudo aqui. Fala de boca, mas o coração está nas coisas. E o deserto nos mostra que aqui é um lugar de passagem. Deus tem nos abençoado? Tem. Quanto que Deus tem nos abençoado? Quantas bênçãos, né? Quanta provisão de Deus, quanto Deus tem nos dado mais do que aquilo que nós precisamos para viver. Bênção de Deus. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, meu irmão, porque tudo passa, tudo fica. Jesus pode chamar daqui a pouco, vai ficar tudo aí. Ah, mas meus filhos, não, Jesus cuida dos seus filhos melhor do que você, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Bem melhor do que você. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, não é isso? Todas as nossas necessidades, nenhuma necessidade vai faltar. Deus supre todas as minhas e as suas necessidades. É interessante, meu irmão, que esse texto ele fala justamente isso, porque quando nós estamos no deserto, quando nós estamos fora do deserto, nós construímos o nosso reino. É bem provável que nós venhamos a construir o nosso reino, quando nós estamos fora do deserto. Mas quando nós entramos no deserto, o nosso desejo é pelo reino de Deus. É de viver o reino de Deus. É viver na glória com Deus. E você pode pensar assim, mas aqui eu posso também estabelecer o reino de Deus. E você se desliga dessas coisas para viver o reino de Deus. É o já e ainda não. O reino de Deus, na teologia, é o já e ainda não. Então, o reino de Deus começa a impregnar na sua alma. O deserto faz isso.
um anseio pelo reino de Deus, para que o reino de Deus se desenvolva, para que o reino de Deus avance. Então, meus bens é para a glória de Deus, meu dízimo, minha oferta é para o reino de Deus se expandir. Meu trabalho, os meus dons, meus talentos, é para que o reino de Deus se expanda nessa terra, para que o nome de Jesus seja conhecido em Itabirito, em Minas Gerais, nas nações, com tudo aquilo que Deus me deu, para a glória de Deus. Não é para a glória do homem não, meu irmão, é para Jesus. Aí você vai ter sede do reino, você vai querer que o reino se expanda, e o deserto te mostra isso, essa realidade do reino de Deus, do reino de Deus. Eu queria então relembrar os 6 pontos aqui que nós falamos. Tempos de deserto é quando nós somos lapidados por Deus e nós precisamos entender que nós devemos redescobrir a oração. Segundo, sermos reorientados a confiar no Senhor. Terceiro, relembrar que Ele está no controle. Quarto, fortaleça a sua fé nesse momento. Quinto, cuide do seu coração. Sexto, anseie pelo reino de Deus. Talvez você não esteja passando por um deserto. Você já passou, mas não está mais no deserto. E eu quero convidar você a dar pão assado para quem está no deserto. Porque existem pessoas que estão ao seu redor que estão no deserto. Você conhece. Eu digo pão assado porque foi o que Elias recebeu naquela caverna. Ele estava no deserto. Ele estava num momento de depressão. E Deus leva pão assado para ele. Assa um pão para ele. Leve pão assado para aqueles que estão ao seu redor. Leve esse cuidado para as pessoas. Quanto aqui já não receberam um pão assado? E como que é bênção? Uma palavra, um momento onde você sai com uma pessoa para abençoá-la, para estender a mão e dizer, meu irmão, eu estou aqui contigo no deserto. Eu sei que você está sozinho, mas eu estou aqui. O que você está precisando? Qual que é o cuidado? Que você possa ter esse coração. Que você possa estar aberto e com os olhos atentos, no meio do deserto, e para aquelas pessoas que estão passando pelo deserto, para que você seja uma ponte, para que você seja uma mão, a oferecer pão assado para aqueles que estão passando por um momento tão difícil na vida. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, e que o nosso coração possa estar na sua presença, louvando e adorando em todo o tempo. Feche teus olhos.